Mais um momento aqui com vocês, no nosso encontro aqui no Marco Zero. Eu sou Carla Cristina e eu vou compartilhar um Salmos de Davi. Hoje o texto é de Salmo 55. O tema desse texto é a confiança em meio à perseguição. Enquanto eu estava preparando aqui o estudo, é um capítulo com 23 versículos. Nós não vamos ler todos, eu vou destacar alguns, mas eu quero fazer um pano de fundo para vocês entenderem por que Davi indagava tanto essa palavra nesse ponto, né? Dessa maneira. Davi, ele se colocou numa situação, ele estava numa situação, ele se viu numa situação em que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, que queria o seu reinado, que era o filho de Absalão, e o seu conselheiro mais fiel, que é Aitofel, estava traindo ele. Então ele teve ali o impacto de duas traições, de duas pessoas que ele amava muito e que o traíram. E ele teve que fugir, ele teve que sair, porque estava sendo levantado um motim contra Davi. E Davi teve que se afastar. E nesse momento ele clamou ao Senhor, ele suplicou, e ele começa esse texto como uma oração. Dai-me ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas na minha súplica. Aqui ele começa a dizer a sua dor, expressar a sua dor. É muito interessante porque eu acho que a melhor oração é aquela que é da alma. É aquela que tira de fundo, sabe? Aquela que muitas vezes lhe faltam palavras. Confiar no meio de uma perseguição, no meio de uma tormenta, confiar em Deus, no meio de uma situação tão difícil, é um exercício de muita fé. E eu acho que esse salmo nos leva a esse lugar de confiança plena na palavra de Deus. O verso 12 ao verso 14, olha a expressão que ele fala. Porque não é um inimigo que me afronta. E se fosse, eu o suportaria. Aí depois ele fala, mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Ou seja, ele está falando de Aitofel. Ele estava sofrendo pelas pessoas que estavam perseguindo ele. Mas Davi tinha um lugar de resiliência. Olha o verso 18. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. É esse lugar que a gente precisa se encontrar. Em meio às tribulações, perseguições, eu, porém, confiarei no Senhor e Ele há de me salvar. E no versículo 22, ele coloca uma frase que faz menção de outros textos de Davi. E eu percebo aqui uma inclinação para esse comportamento. Davi se comportava em se jogar na presença, em se lançar na presença, em se abandonar na presença. Verso 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 23. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei em ti. Davi deixa a sua vontade de fazer vingança na mão de Deus. Ele lança, ele tem um comportamento de jogar, lançar, entregar tudo. Entrega tudo, gente. Deus é teu tudo. Eu tenho uma oração muito profunda que eu faço todos os dias. Senhor, se a tua palavra não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque não tem confiança maior do que a palavra de Deus na sua vida. E outra coisa, eu falo pro Senhor, o Senhor é tudo. O Senhor é meu tudo. Então, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E é sobre isso. Vamos orar? Senhor, eu agradeço por este momento, por essa palavra expressada e ensinada a nós. Eu quero declarar a palavra de Atos, capítulo 2, versículo 34, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é a nossa bandeira, que o Senhor é a nossa justiça, e que seja qual for o nosso inimigo, depressão, vida financeira, alguma condição nos relacionamentos, alguma enfermidade, um conflito familiar, todos esses inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Nós oramos e cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Creia de todo o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor é a sua justiça. E assim como Davi, ele descansou. Descansa no Senhor, porque ele satisfaz os desejos do seu coração. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima leitura. Eu recomendo você ler o texto todo. É uma expressão viva de uma oração sincera, que nos ensina a sermos assim, sinceros, despidos, verdadeiramente inclinados, para realmente ter um coração segundo o coração de Deus, como Davi era chamado. Um homem segundo o coração de Deus. É sobre isso. Beijo enorme no seu coração. Estamos juntos até depois do fim. Deus te abençoe.